Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Refletindo um pouco aqui sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 5, no versículo 48, que vai dizer o seguinte: portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Nós vemos nesse versículo aqui uma ordem: sejam perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. O que é que Jesus está dizendo aqui, pelo amor de Deus? Que nós precisamos e devemos sermos santos. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, e Deus é santo. É muito comum e mais fácil nós ouvimos e até dizemos: ah, eu não sou santo, ah, eu não sou perfeito, ah, só Deus é perfeito. É claro que Ele é o santo dos santos. Mas Jesus, quando Ele veio aqui, Ele veio para isso, para restaurar, né, aquilo que estava quebrado, perdido, restaurar a imagem de Deus, que somos nós, que estavam manchados pelo pecado. Ele veio tirar a mancha do pecado, tirar a sujeira, e veio nos fazer novamente, nos refazer santo novamente. É preciso nascer de novo, nascer da água e do Espírito, vai dizer Jesus a Nicodemos. É preciso nascer de novo. Então há necessidade do renascimento no Espírito Santo pelo batismo. Dessa maneira é possível sim ser santo. É possível sim ser perfeito. Por quê? Se não fosse possível ser perfeito, ser santo, Ele mesmo não tinha dito isso. Não foi uma outra pessoa quem disse, mas foi o próprio Deus, Jesus. Ele que é Deus. E disse, e se Ele disse, sejam perfeitos, é porque Ele sabe que é possível sermos perfeitos. Isso aí é indiscutível. Indiscutível. Mas vamos ver o seguinte, vamos ver algumas características, né, em relação a esse versículo 48. Como é possível ser perfeito? Como é possível ser santo? Vivendo, colocando em prática aquilo que nos ensina a palavra de Deus. Vamos ver aqui? No versículo 1 do capítulo 5 de Mateus, que foi lá no Sermão da Montanha, nós vamos nos deparar com o seguinte: Mateus 5, versículo 1, vendo Jesus a multidão, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Aqui é o Sermão da Montanha, o famoso Sermão da Montanha. E uma coisa interessante, os discípulos, é importante nós entendermos o seguinte: nós precisamos ser discípulos, primeiramente, porque o discípulo é aquele que está próximo do mestre, é o aluno que está sempre querendo aprender. Aprender com quem? Com Jesus, que é o mestre. Sermos discípulos, estamos próximos e aprender com ele. Jesus abriu a boca e começou a ensinar, dizendo: bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Aqui nós encontramos no versículo 3 a primeira característica de um homem e de uma mulher santa, perfeitos. Bem-aventurados, felizes, os que têm um coração pobre. O que significa dizer um coração pobre? Um coração simples, humilde, desapegado. Um coração que não é apegado, que não está preso a coisas, a pessoas, a objetos, mas um coração pobre em espírito, pobre no espírito ou pobre de espírito. Coração generoso, aberto, sem impor condições, mas sempre à disposição para amar, para perdoar e para dispor também daquilo que ele tem. Então, bem-aventurados, que significa felizes, quem tem um coração puro. Então, essa primeira característica é um coração pobre, perdão. Então, essa primeira característica é a pobreza, a humildade de coração. E aí nós vamos associando isso a nós. Será que nós estamos sendo essa pessoa? Pobre no espírito, um coração desapegado, coração humilde? E ainda vamos fazer uma comparação. Se nós estamos vivendo a vontade de Deus para alcançarmos a meta, que é a santidade, que é o céu, ou nós estamos ainda
longe disso. Vamos nos associando, vamos nos comparando com isso. Primeira característica, o coração puro, a pureza de coração. O coração pobre. A pureza é mais para baixo, mas aqui é o coração pobre. Feliz quem tem um coração pobre. Vamos lá, segundo ponto, no versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqui é uma consequência, né, da vida em Cristo, da vida de santidade, que sofre a consequência nesse mundo. E aí, São Paulo diz que é preciso sofrer muito para entrar no reino de Deus. Naturalmente, há esse sofrimento, mas a palavra garante, a promessa de Deus é a consolação. Aqui nós não encontramos uma característica, mas uma consequência. No versículo 5, bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Manso, mansidão, é mais uma característica, ser manso. No versículo 6, bem-aventurados ou felizes, o que tem fome e sede de justiça. Aqui está mais uma característica. Qual é? A justiça. Ser justo. Ser justo nas pequenas e nas grandes coisas. Mas ser justo. Por quê? Porque Deus é justo. E uma pessoa sendo justa, ela está se assemelhando a quem? A Deus, ao Pai do céu. E assim ela está caminhando em perfeição, caminhando em santidade. No versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aí nós vamos entender quando Jesus diz, sejam misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Ou seja, mais uma característica desse versículo 7. Qual é a característica? Do ser misericordioso. Ter um coração misericordioso para com todos, sem impor condição, sem distinção. No versículo 8, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aí sim. Agora nós falamos da pureza de coração. Isso é uma questão muito séria, porque facilmente é possível pecar, né, com o pensamento, com o olhar, e tudo isso é trazido para onde? Para o coração. Por isso, bem-aventurados os puros de coração. Esse mundo nos oferece um prato cheio de perdição, pelas impurezas, pelas pornografias e um monte de coisa aí. Mas o primeiro olhar não é pecado, mas o consentimento. Consentir é que é pecado. Felizes os puros de coração. Buscar essa pureza de coração. A palavra vai dizer em outra ocasião, no Evangelho, é do coração do homem que sai as mágoas, as impurezas, a cobiça, a ganância, o adultério. O que mancha o homem, Jesus disse, não é o que entra, mas o que sai do coração. Então, é preciso a gente fazer um exame de consciência, o que é que está saindo no meu coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio, o que é que está no meu coração. Se meu coração tem Deus, a minha boca vai falar e vai propagar somente aquilo que vem de Deus. Então é preciso fazer uma limpeza para ter um coração puro. No versículo 9, bem-aventurados os pacíficos, que serão chamados filhos de Deus. Outra característica, o ser pacífico. Paciência. Ter paciência uns com os outros. É uma característica de filho de Deus. E se é uma característica de filho de Deus, então é aquilo que diz o versículo 48. É a perfeição, é a santidade de vida. É colocando em prática essa virtude, né? Ser pacífico, ser paciente uns com os outros. No versículo 10, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui nós falamos acima já da justiça. A característica aqui está na justiça, ser justo. Aqui é uma consequência. Os perseguidos por causa da justiça. Isso significa que quem for justo será perseguido. O versículo 11, bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disseram falsamente tudo mal contra vós por causa de mim. Também é uma consequência de vivermos, as exigências de Deus,
de Jesus, do versículo 48. É uma consequência. Serão felizes, serão no futuro, na eternidade, serão recompensados. Mas aqui, perseguição, calúnia, falsidade e todo tipo de mal. Mas vamos lá. No versículo 12. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa. Aqui é a promessa da recompensa nos céus. Vamos ver o versículo 13. Vós sois o sal da terra. Aqui está uma outra característica. O sal. O sal, o que é o sal? Para que serve o sal? Para dar sabor. Então nós precisamos, como filhos de Deus, também dar sabor às pessoas. Que elas precisam experimentar em nós a presença de Deus. E a presença de Deus nos traz alegria, nos traz paz, né? Nos traz alegria. Esse é o sal da terra, que dá sabor. Vamos ver o versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Aqui está outra característica, luz. A palavra vai trazer, né, na forma simbólica, o Deus como luz, como diz São João. A luz veio ao mundo e o mundo preferiu as trevas. Ou seja, a luz, a verdade, o amor, né, a paz, o perdão. Ele veio trazer isso. O evangelho é isso, a boa nova, a boa notícia, um modo diferente de viver. Mas o mundo preferiu viver, né, a sua vida de ganância, de adultério, enfim, etc, etc. Mas luz é uma outra característica, ser luz. Nós fomos revestidos de Cristo. E nós fomos enviados como luz, como Ele é luz. Vivendo o Evangelho, a verdade. Vamos lá. Vamos procurar aqui mais características. No versículo 15 vai dizer assim: não se acende uma luz para colocar debaixo do alqueiro, mas sim para colocar sobre o candeeiro. Enfim, essa luz que somos nós, batizados, precisamos estar num lugar mais exposto para que todos possam ver, ouvir, experimentar de nós o querer e a vontade de Deus. Não é para esconder. Porque quem esconde é covarde. Quem nega, porque negando aquilo que vem de Deus, a semente de Deus, né, a palavra de Deus. Nós não podemos negar Deus às pessoas. E nós não podemos nos acovardar, né, sermos medrosos. Mas sei, naturalmente, a presença de Deus. Por isso, ser luz. O versículo aqui não tem a característica, mas é a mesma, né? A luz. Versículo 16. Assim brilhe vossa luz diante dos homens. Olha só. A luz, a verdade, o amor, a paz, tudo aquilo que foi dito acima, que é resumido simbolicamente como luz. No versículo 17. Não julgueis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Olha, então vivendo isso, estamos vivendo o quê? A perfeição. E isso é obra de Deus em nós, pela obediência à sua palavra. Versículo 18. Pois eu em verdade vos digo, passará o céu e a terra, antes que desapareça um e outro, ou seja, uma letra, uma vírgula, uma frase, uma palavra da Escritura não passa, né? Um traço da lei não passará, mas se cumprirá tudo. É uma certeza, é uma garantia. É a palavra de Deus. Aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, ensinar a outros os homens, ensinar assim aos homens, será declarado menor no reino dos céus. Então, ou é sim ou é não. Ou vai ou fica, né? Viver, ensinar e principalmente com a vida, dar exemplo. Vamos lá, versículo 20. Eu estou lendo rápido para poder dar tempo aqui a finalizar esse tema. Versículos 20. Digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. É preciso superar, né? É preciso Jesus nos ensinar algo novo, que vai além, né, daquilo que já estava escrito, mas que não está errado, que não vai mudar nada, mas veio dar cumprimento e dar sentido. E nós precisamos, com essa palavra, com esse versículo 20, colocar em prática. Não somente ensinar, falar, pregar, mas viver.
viver. Assim nós estaremos fazendo a vontade de Deus, estaremos sendo justos diante de Deus, superando, né? Superando a teoria, mas vivendo na prática. Versículo 21, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. O mandamento diz, não matarás, esse mandamento não está errado, Deus não vem tirar isso, mas ele vem dar cumprimento, olha o que ele diz. Mas eu vos digo, todo aquele que se irá contra o seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão, imbecil, será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser, louco, será condenado ao fogo do inferno. Dessa maneira, Jesus está nos chamando a viver a perfeição. Ou seja, não é somente dizer não matar, mas também ele está proibindo a ira contra o irmão. O irar-se contra a outra pessoa. A ira pertence a Deus. Nós devemos somente o amor. É isso que ele está dizendo. Assim nós estamos vivendo na santidade e na perfeição. Versículo 23. Se estares, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Versículo 24. Deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Olha só. Não adianta dizer assim, eu amo a Deus, eu creio em Deus, eu faço a vontade de Deus. Não, fazer a vontade de Deus é viver em paz com todos. É liberar o perdão, é perdoar, é pedir perdão também, é humildade. Tudo aquilo que foi dito em cima, as características, se vivemos, estaremos vivendo tudo isso aqui. Vamos lá, versículo 25. Entre em acordo com o teu irmão, e aí é a sequência de tudo isso. Entre em acordo com o teu irmão enquanto estás a caminho, né? Para que depois não seja entregue ao juiz. Fazer um acordo antes, se reconciliar antes, não depois, mas antes, enquanto estamos em vida. Não depois da morte, para que não caiamos no julgamento. Mas enquanto vida, a vontade de Deus é que nós busquemos, né, a reconciliação com o irmão. Isso nos leva a um patamar maior, a um degrau maior de perfeição e santidade. Versículo 26, em verdade te digo, dali não sairá. Então aqui é a consequência de quem não coloca isso em prática. Consequência de quem não perdoa e não pede perdão, que está acima, no versículo acima. Eu estou passando rápido para dar tempo aqui, que eu não poderei demorar. Versículo 27, ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Aqui vai falar especialmente do matrimônio, que é um assunto que eu queria falar depois do matrimônio. Assunto específico, importantíssimo e necessário, né, que é a questão do matrimônio e do divórcio. Está escrito, né, aos antigos, não cometerás adultério. E porém vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela. A questão do matrimônio que eu falei, a questão mais do divórcio. Aqui é a questão do adultério, que envolve o matrimônio, né? Pois só pode adulterar quem está no sacramento do matrimônio. Outras situações fora do casamento seria fornicação, né? Mas enfim, a proibição é esta. Foi dito aos antigos, não cometerás adultério, ponto. E eles procuravam viver isso. Quem cometia adultério era punido, sobretudo as mulheres, né? Mas, porém, eu vos digo, para aquele que lançar um olhar. Então veja, o olhar para uma mulher, e isso serve para a mulher e para o homem. Isso exige de nós o quê? Vigilância no olhar. O olhar simplesmente, o olhar é inevitável, mas o consentir, né? Permanecer naquele olhar a ponto de chegar ao consentimento e cobiçar. Aí é uma sequência, é uma consequência. Então nós somos convidados a já cortar o mal pela raiz. Como ele diz aqui na sequência, se teu olho direito se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca. Ou seja, aonde nós estamos dirigindo o nosso olhar, né? Os programas de televisão, as revistas que nós lemos, enfim, tirar o olhar daquilo que nos leva à impureza, né? Senão nós não vamos alcançar a perfeição.
Se teu olho te leva à queda, né? Te leva para a queda, arranca. E vai dizer também, e se tua mão direita é para ti causa de queda, corta. Então é fugir das ocasiões para, para não cair. A mensagem de Jesus aqui e o seu ensinamento, a gente tem que cortar o mal pela raiz, fugir antes de ser contaminado, como fez Eva na ocasião que foi apresentada, né? E ela viu que aquele fruto tinha um aspecto bonito e bom e gostoso, então ela olhou, se deleitou no olhar e depois o segundo passo foi tocar. Então ela não obedeceu, né? Por isso perdeu aí a pureza. Então nós somos convidados a retomar isso. Jesus veio restaurar isso. Versículo 31. Foi também dito, todo aquele que rejeitar sua mulher, dele uma carta de divórcio. É sobre isso aqui que eu falei, que queria colocar em outro assunto, sobre o matrimônio e o divórcio, que não é da vontade de Deus, é claro. Versículo 32. Eu, porém, vos digo, todo aquele que rejeitar sua mulher, é a continuação. E ele explica aqui que é por causa da dureza do coração do homem. Vamos lá, vamos amolecer o coração, então, na palavra de Deus. Ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Cumprir aquilo que fala, né? Às vezes a gente fala, faz uma promessa a Deus, fala alguma coisa, vem até na angústia, naquela necessidade maior, e depois a gente esquece. Seja qual for, é importante a gente cumprir, né? Deus, ninguém pode zombar de Deus, ninguém pode brincar com o nome de Deus. Tudo que falar, cumprir aquilo que fala. E não fazer de conta que depois Deus não existe, né? Porque também isso vai ser cobrado. Não jurar falso. Não jurar. Mas cumprirá para com o Senhor os teus juramentos. Faça uma aliança com Deus e não fiquemos jurando. Ah, eu juro por Deus isso, juro por Deus aquilo. Não precisa. O versículo 34, eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás, versículo 36, a tua cabeça e etc., né? Porque não podes fazer um só cabelo tornar-se branco ou negro ou preto. Dizer somente sim, sim e não, não. É isso, radicalidade. O sim é sim e o não, não. Não ficar colocando palavras na boca de Deus, né? Inventando coisas ou acrescentando mais algo. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Aqui veja uma outra característica. Versículo 38. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistis ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece a esquerda. Aqui dá uma característica da mansidão, né? Foi colocada acima. Do ser manso. Não resistir, malvado, né? Versículo 40. Se alguém te citar em justiça para tirar-te a túnica, um processo, né? Cede também a capa. Não faça conta. Não faça conta de coisas, né? Mas confie em Deus. Não ficar brigando contra o outro na justiça por causa de objetos, coisas que são corruptíveis. É exatamente isso que ele está falando. Se alguém quer tomar alguma coisa, leva então a outra. Não é isso que você quer? E vivendo isso, realmente estaremos vivendo aí em santidade e em perfeição. Porque ninguém poderá nos condenar por causa disso. Versículo 41, se alguém vem obrigar-te a andar mil passos com ele, anda 2, é a mesma coisa, né? Versículo 42, dá a quem te pede e não te desvia daquele que te quer pedir emprestado. Olha só que interessante, dá a quem te pede. Muitas vezes a pessoa pede uma esmola, pede alguma coisa, a gente vai logo julgando, para que você quer? É para beber, é para não sei o quê. Então a gente somos muito falhos nisso, a gente começa logo a julgar as pessoas, sem saber da real necessidade. A palavra é clara, dá a quem te pede. Se você pode, não negue, porque você pode realmente estar ajudando alguém que precisa.
a bondade, né? A generosidade do coração, a misericórdia. 43. Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo, né? O olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que maltratam, os que vos maltratam e perseguem. Olha só, mais uma característica de um homem santo e de uma mulher santa. Fazer o bem a quem nos faz o mal, amar quem nos odeia, rezar por quem nos persegue. É uma característica de uma pessoa santa. Fazer isso com naturalidade. Uma pessoa cheia de Deus faz isso com naturalidade. Deste modo, olha só, versículo 45. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu. Deste modo, como foi dito até agora, esses versículos, deste modo sereis os filhos de vosso Pai no céu. Pois ele faz nascer o sol, tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Desse modo sereis filhos, agindo dessa maneira. Versículo 46. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não faz assim os próprios publicanos? Amar somente quem nos ama, não teremos nenhuma recompensa de Deus, porque a recompensa já está sendo nos dada pelo a pessoa a quem nós estamos amando e recebendo algo em troca, né? Há uma troca nisso aí. Deus quer que nós somente amamos sem querer nada em troca. Se saudais apenas os vossos irmãos, que fazem de extraordinário, não fazem assim também os pagãos? Saudade. Tem pessoas que só cumprimentam a turminha, né, os amigos, e não tem abertura de coração, não tem essa visão de Deus, de enxergar também nas pessoas que ela não conhece a imagem de Deus e cumprimentá-las também. Não saudar somente os irmãos, os mais próximos, mas saudar todos, porque todos somos a imagem e semelhança de Deus. Aqui nós podemos voltar lá atrás e ver a questão da luz e do sal. Ser luz e sal para essas pessoas, não somente para os nossos irmãos. Tem pessoas que fazem distinção de pessoas. Só cumprimenta e só sorri para a turminha, os irmãos ali daquela congregação, daquela comunidade, né? Daquele grupo. Os pagãos quem vive assim, diz Jesus. E por fim, no final, versículo 48, que é o tema, ele vai dizer, portanto, ele finaliza, portanto, sede santos, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Deus é Pai. Ele é o Criador. Jesus é o Filho, é o Redentor. O Espírito Santo é o Santificador. A força de santificação para viver tudo isso, a força para nós colocarmos isso em prática, ela vem de quem? Ela vem do Espírito Santo. Portanto, quando alguém diz que isso não é possível, está negando o Espírito Santo. E isso é um pecado contra o Espírito Santo. Um pecado que não tem perdão. Porque para Deus tudo é possível.